Bom dia, é dia 5 de novembro de 2022. Aqui está uma carta do irmão Joseph Branham em Jeffersonville, Indiana. Agora, aqui está o irmão Joseph. Querida Virgem Noiva Palavra, nós já estamos aqui, nós já chegamos. O tempo está perto. A casca separou-se da semente. Nós temos estado deitados na presença do Filho, amadurecendo. Nós permaneceremos nessa presença até que o nosso grupinho se torne tão maduro para Cristo, até que nós nos tornemos pão sobre a sua mesa. Graças sejam dadas a Deus. Esta mensagem vindicou Malaquias 4. Vindicou Lucas 17:30. Vindicou Hebreus 13:8. Vindicou São João 14:12. Vindicou Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos. Os mistérios de Deus, a semente da serpente, o casamento e o divórcio, e todos aqueles outros mistérios que estavam escondidos debaixo dos pilares durante todos esses anos. Nós somos virgens para com a palavra. Nós não podemos e não iremos tocar em mais nada. Com cada mensagem que nós ouvimos, ela é fresca e nova. Novo maná que acabou de cair do céu. Mas ele avisou-nos que no tempo do fim haveria 2 espíritos que seriam tão parecidos, a ponto que enganariam os próprios eleitos, se isso fosse possível. Portanto, nós devemos estar atentos com esse tal espírito, sendo que ele parecerá ser a própria noiva. Reparem, vejam quão parecido isso se parece. Mateus disse, em São Mateus 24:24, ele disse que os 2 espíritos nos últimos dias, o espírito da igreja, das pessoas da igreja, e o espírito da noiva, das pessoas da noiva, seriam tão parecidos um do outro, a ponto que isso enganaria os próprios eleitos, se isso fosse possível. É assim que isto é tão parecido. Ele disse que o espírito das pessoas da igreja e o espírito das pessoas da noiva serão tão parecidos um do outro. Isso significaria que o espírito das pessoas da igreja teria de dizer que eles creem na mensagem da hora para ser assim tão parecidos. Estes não seriam os metodistas, os batistas, os presbiterianos ou até mesmo os pentecostais. Eles estão tão distantes da palavra e eles até rejeitam a mensagem. Nenhum deles tem um espírito parecido com o da noiva. Satanás tem tentado e tem tido muito êxito em ser tão enganador, até mesmo desde o princípio. Ele apenas disse certamente, dizendo assim a Eva para usar o raciocínio dela e que ela deveria ouvi-lo e não somente a palavra. Houve uma só coisa que lhe foi ordenada para fazer: permanecer com a palavra. Factos. Se vocês tiverem uma pergunta, então tem que haver uma resposta. Foi isso que o profeta nos disse. E a resposta tem que vir da palavra. A palavra vem unicamente a um profeta. O profeta é o único intérprete da palavra. Se algum homem ou mulher der-vos uma resposta, então ela tem que ser aquilo que o profeta já tinha dito. Ela não pode ser a interpretação, a ideia ou a compreensão deles. Eles têm que apoiá-la com a palavra que foi pregada pelo profeta vindicado de Deus. Não se trata da palavra do profeta, mas um acréscimo. Trata-se somente daquilo que o profeta disse. Existem agora 2 escolas de pensamentos. Primeira, vocês devem crer em toda a palavra que está nas fitas, porque elas são as mensagens mais importantes que vocês devem ouvir. Segunda, vocês não têm que crer em toda a palavra que está nas fitas. E os ministros agora têm as mensagens mais importantes que vocês devem ouvir.
Há muitas variações no que tange o segundo pensamento. O Espírito Santo conduzirá ou eu ou o meu pastor para dizer-nos aquilo que é e aquilo que não é a palavra. Nós precisamos de muito mais do que somente aquilo que o William Branham disse nas fitas. Vocês devem ter os ministros para explicar ou para desenvolver a palavra. Sem os ministros, vocês não podem ser a noiva. Há muitas discrepâncias, mas é impossível listar todas elas. Mas não há variação ou discrepâncias concernente ao primeiro. Trata-se somente de crer em toda a palavra. Como crentes nesta mensagem do tempo do fim, vocês devem fazer-se a si mesmos estas perguntas. Primeira, será que tu crês que aquilo que o profeta disse nas fitas é o teu absoluto? Ou será que tu crês que trata-se do Espírito Santo através de ti ou através do teu pastor? Segunda, será que tu crês que os 5 ministérios têm as mensagens mais importantes que a noiva precisa ouvir? Ou será que trata-se das mensagens que estão nas fitas? Se o vosso pastor, pregador, mestre, evangelista ou profeta não vos está dizendo que ouvir as fitas são as mensagens mais importantes que vocês têm de ouvir, então ele é falso. E esse é o espírito que o profeta advertiu-nos que viria. Se ele disser que elas são as mensagens mais importantes que vocês podem ouvir, porém continuar ainda a recusar-se em tocar as fitas dentro da igreja dele, então há algo de errado. Se ele realmente crer que ouvir as fitas é a coisa mais importante que vocês podem fazer, então ele tocaria as fitas primeiramente e depois ele pregaria, se ele se sentisse conduzido. Um exemplo simples. Se eu vos dissesse que beber a água pura é a única coisa mais importante que vocês podem fazer para a vossa saúde, e que só há uma única água pura, certificada e comprovada, mas quando vocês viessem em minha casa para jantar, eu não vos sirvo essa tal água certificada. Eu diria-vos, vocês podem beber essa água a partir da vossa casa, mas em minha casa vocês devem beber aquilo que eu vos der. Se essa tal água é a melhor coisa que eu posso vos dar para a vossa saúde, a qual vos dará vida, então a primeira coisa que eu vos daria, quando vocês entrassem em minha casa, é essa tal água pura para beber. Será que eu estou errado por dizer, toquem as fitas em vossas igrejas? Essa é a melhor coisa que vocês podem fazer para os vossos membros. Isto é, assim diz o Senhor. Ou será que eles estão errados por dizer é errado tocar as fitas na igreja? O irmão Branham nunca disse para se tocar as fitas em vossa igreja. Nós dizemos às pessoas para tocarem as fitas em suas casas, em seus carros, toda hora. Mas na igreja elas devem ouvir-me. Qual é o espírito que vos está conduzindo? Será que vocês dizem aquilo que está dito nas fitas é o meu absoluto e a coisa mais importante que eu posso ouvir? Ou será que vocês dizem as fitas não são suficientes? Elas não são o meu absoluto e não é a coisa mais importante para se ouvir. E que os ministros são. Agora é o tempo da semente ou o tempo da noiva. As cascas estão mortas, as cascas estão secas. A hora da Virgem Palavra, que não foi tocada, ela é uma virgem. Lembre-se, o tempo da Virgem Palavra. Venham ouvir o novo maná que acabou de cair do céu. Neste domingo, às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, quando nós ouvirmos a semente não herda com a casca do dia 18 de fevereiro de 1965. Irmão Joseph Branham.
Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham e até a próxima vez, que Deus os abençoe e Shalom.